E hoje, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco, o Sport entra em campo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a 10ª rodada. O Sport, que vem num momento ruim, 3 derrotas consecutivas. Se a gente pegar o recorte dos últimos 5 jogos, no geral, aí não só envolvendo Série B, também Copa do Nordeste e Copa do Brasil, dos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória e 4 derrotas. O momento não é legal e por isso, na Série B, de onde o Sport vem de 3 derrotas consecutivas, o Leão hoje é apenas o 10º colocado, algo inimaginável para o Sport, com a tradição, com a força, com o investimento. E o Sport precisa dar um basta nessa má fase, vencendo o Paysandu hoje à noite, na Arena de Pernambuco. Para o confronto, o técnico Mariano Sosso pode ganhar um bom reforço, um excelente reforço. O Pedro Lima, antes desfalque, ele chegou no sábado à capital pernambucana, foi reavaliado pelo departamento médico do Sport ontem e está tudo ok com o atleta. Então, se o Mariano Sosso quiser, o atleta fica à disposição. É bom lembrar que o Pedro Lima recentemente teve na Seleção Brasileira Sub-20 um choque de cabeça com um companheiro de seleção, passou por uma tomografia, pelo protocolo de concussão, que são 5 dias em descanso, e está tudo bem com o lateral direito rubro-negro, então ele pode aparecer. E aí tem uma mudança no time titular. Se o Pedro Lima for para o jogo, ele vai para a sua posição de origem, lateral direito, e o Fabrício Domingues volta ao meio-campo, fazendo com que o Fábio Matheus saia do time. Se o Pedro Lima não começar o jogo como titular ou se não for relacionado, Fabrício Domingues vai para a lateral direita. Então, Kaique França, Pedro Lima ou Fabrício Domingues, Luciano Castan, Rafael Thierry e Dalbert, Felipe, Fábio Matheus ou Fabrício Domingues, Lucas Lima, Barleta ou Alan Ruiz, Gustavo Coutinho e Romarinho. Esse deve ser o time do Sport, que, repetindo, é o 10º colocado da Série B, com 12 pontos ganhos, está a 3 pontos do 4º colocado Santos, que tem 15. Já o Paysandu, do técnico Hélio dos Anjos, precisa vencer para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. O Papão vem de vitória, venceu a equipe do América na última rodada por 2-0 jogando na Curuzu. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 8 pontos, 16º colocado, 1 a mais do que o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro time do Z4 com 7 pontos. Então o técnico Hélio dos Anjos deve escalar o mesmo time que iniciou a última partida contra o América Mineiro. Matheus Nogueira, Edson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Kevin, João Vieira, Wesley Fraga, Juninho, Edinho, Nicolas e Esli Garcia. Esse deve ser o time do Paysandu. Quem apita o jogo é André Luiz Esquetino, árbitro da Federação Mineira. Da Federação Mineira também são os auxiliares. A1, Fernanda Antunes, que é FIFA, e o 2, Marciano Vicente. O 4º árbitro é local, pernambucano Nairon Pereira. O VAR será de Tiago Duarte Peixoto, da Federação Paulista, e o AVAR de Ciro Junqueira, do Distrito Federal. Então, 9h30 da noite, o Sport enfrenta o Paysandu com transmissão da equipe Transamérica. E ontem, o Fabrício Romano, jornalista italiano, especialista em mercado da bola, aliás, ele é uma referência mundial quando o assunto é mercado do futebol. O Fabrício Romano noticiou que o Pedro Lima está muito próximo de ser vendido do Sport para o Chelsea. O Pedro Lima, inclusive, segundo o Fabrício Romano, já acertou as bases salariais com o clube inglês, faltando agora para o acordo ser fechado alguns detalhes entre Sport e o clube inglês. Eu corri atrás de algumas informações e, de fato, a negociação está bastante avançada, inclusive a família do jogador já se prepara para viajar à Europa. A princípio, o Pedro Lima ele não vai ser jogador do Chelsea no primeiro momento. Ele será emprestado para o Estrasburgo. Por quê? O Pedro Lima, ele a princípio não atende aos pré-requisitos para jogadores que não são da Europa para atuar na Premier League. A Federação Inglesa, ela leva em consideração
para esses pré-requisitos uma pontuação, 15 pontos. Ela leva em consideração minutagem em ligas, copas nacionais, seleções, competições internacionais. Como o Pedro Lima surgiu agora e joga na Série B do Campeonato Brasileiro, ele precisa atingir esses pré-requisitos, fazer os 15 pontos, para aí sim poder jogar no futebol inglês. Então, a princípio, ele vai ser emprestado para o Estrasburgo, da França, que é um clube parceiro do Chelsea. Inclusive, o Sport deve se pronunciar nos próximos dias e a negociação está bem próxima de acontecer, algo em torno de 56,5 milhões de reais. Lembrando que o Sport tem direito a 70% dos direitos econômicos do atleta. No momento difícil que vive o Sport, com 3 derrotas seguidas na Série B, vai em busca de reabilitação. Essa questão do Pedro Lima, está faltando pouca coisa para que seja oficializada essa negociação, hein, Gabi? Pois é, Mário. Primeiro, com relação ao esporte, né? Esse jogo de fato em casa é muito importante e a obrigação de ganhar, né? Eu acho que outro resultado pode complicar, vai complicar ainda mais a minha esporte se acontecer. Porque a gente não acredita, né, obviamente, jogando seus amigos, com a torcida. Tem a questão também de que o esporte teve bastante tempo, a semana cheia para treinar, então os resultados devem ser positivos, essa expectativa. Com relação ao Pedro Lima, uma grande oportunidade, né, para o esporte, uma grande venda também. Então, é muito importante para o garoto, para o clube. É um conjunto aí que vai fazer muita diferença, né? Eu acho que depois desse jogo o esporte pronuncia para a gente ter certeza do que vai acontecer. Kaique França, goleiro do Sport, fala sobre o momento do Leão. 3 derrotas seguidas na Série B. É uma situação que também não me agrada, não só eu, como todos nós como equipe, né? Eu acho que são coisas que podem acabar acontecendo dentro de um trabalho, de um processo de futebol, né? Porque são muitos jogos, o ano é longo, pode ser que uma hora ou outra o time oscile nessa questão de resultados. Mas, como eu falei, a convicção aqui é grande, a gente sabe o que faz, o que trabalha no dia a dia. A gente tem que trabalhar aqui, que a gente trabalha no dia a dia, para minimizar esses lances ou equívocos, falhas, enfim, Deus quiser. Os próximos jogos já retomar esse nosso padrão de vitórias, sofrer poucos gols, enfim, que vem acontecendo. E hoje pela Série B, o Sport vai ter o Paysandu pela frente e tenta quebrar a sequência negativa de 3 derrotas. O time está na 10ª colocação com os jogos que já aconteceram na rodada. E o Mariano Sosso na necessidade de colocar um time mais equilibrado para enfrentar o Paysandu. O Paysandu que vive um momento bom, apesar de ser apenas o 16º colocado. Campeão da Copa Verde, 2 vitórias com autoridade diante do Vila Nova, que está na Série B também. E uma vitória boa em cima do América Mineiro, que está dentro do G4. É o atual líder do campeonato. Bateu a Ponte Preta por 2-0 ontem. E o Hélio dos Anjos, sabendo muito bem disso, deve colocar a equipe jogando no 4-5-1. Tem a qualidade do Wesley Garcia, que é o ponta venezuelano, que vem se destacando muito bem nos jogos. Além do Nicolas, que é a referência, jogador já experiente, é um dos líderes da equipe. Mas sabendo que o Sport necessita de um jogo mais equilibrado. E o Mariano Sosso sabe muito bem da responsabilidade e da importância do jogo. Vem treinando com 2 volantes, com o Felipe e com o Fábio Matheus. A dúvida é saber se o Christian Barleta ou o Alan Ruiz, qual dos dois vai entrar. Eu creio que o Alan Ruiz deve ser o escolhido. O Barleta ainda não se recuperou de uma pancada no joelho. E na lateral direita, o Fabrício Domingues é cotado a atuar na posição, como também o próprio Pedro Lima, que está voltando da seleção sub-20. Então o Mariano Sosso ganha uma peça importante na equipe. O Fabrício Domingues pode entrar no meio de campo, é bem verdade, mas é necessário um equilíbrio no time, coisa que não vem apresentando nos últimos jogos, e as fragilidades apresentadas na defesa, onde o Sport vai buscar corrigir o quanto antes, porque numa Série B, onde o time começou muito bem com 4 vitórias e em seguida perde 3 seguidas, já na 10ª colocação, ou você vence o Paysandu e dá um salto já encostando no G4, ou do contrário a situação já se complica e já patina, tendo o Mirassol, um adversário muito mais difícil na próxima rodada.